já ia esquecer. Aí, prontinho. Vou desligar aqui então, tá bom? Ok. A fase da donzela. A fase da donzela é o tempo de expressar suas energias interiores e de levar o subconsciente à luz do dia. É o tempo de tomar posse dos insights e das ideias que obtivemos na escuridão da bruxa anciã e de lhe dar expressões no mundo cotidiano. A mulher donzela tem a oportunidade de regenerar sua vida. O tempo do luto pelo mês passado acabou. Ela tocou a fundo seu interior por meio de menstruação e renovou a força e a confiança vinda dali. Esse é um tempo de renascimento, de uma nova energia e entusiasmo. Com o fim da menstruação, o corpo fica mais esbelto, revitalizado, ágil e jovem. A lentidão característica da fase anterior, que deixa a mulher como num estado de transe, bem como suas energias destrutivas, tornam-se, na nova fase, dinâmicas e focadas em novos objetivos. A alegria de viver encontra expressão no corpo renovado do começo de um novo ciclo e da interação desse corpo com o mundo. O corpo se torna uma forma importante de expressar e refletir a vida e tem mais disposição física e energia, exigindo, portanto, menos sono. Você volta a ganhar autoconfiança em seu corpo e em suas capacidades. Na fase menstrual, a maioria das mulheres vivencia suas emoções e sua sexualidade num nível interior profundo. Na fase da donzela, diferentemente, a sexualidade se torna extrovertida, voltada para o flerte e a diversão. Como uma jovem donzela, sua natureza sexual é viva e renovada. A autoconfiança em relação ao seu corpo lhe confere uma sensualidade jovial e se reflete em seu comportamento, tornando seus atos sexuais cheios de diversão e amor. O primeiro ato sexual após o sangramento renova a ligação entre a mulher e seu parceiro, remetendo ao primeiro encontro dos dois. A fase da donzela vem acompanhada de um dinamismo mental e físico. Você se torna mentalmente forte, analítica e com um pensamento claro. Desenvolve a capacidade de enxergar a estrutura das coisas, especificar e estabelecer prioridades, começar novos projetos e manter o entusiasmo para fazer com que eles se concretizem apesar dos obstáculos. Você também se torna mais independente, sem necessidade de tanto apoio, conforto e encorajamento, e passa a sentir um impulso interior na direção das coisas em que acredita, apesar de qualquer oposição. Para alguns homens, essa mulher forte, determinada e de raciocínio rápido pode parecer ameaçadora. Você também passa a ter essa força de defender e proteger quem estiver em situação de fragilidade ou sofrimento e injustiças. A donzela é o lado ativo de sua natureza interior. O que você sente de modo intuitivo e profundo se torna a base para a determinada ação. As energias criativas evidenciam em momentos repentinos e de viva inspiração e, somadas às capacidades maiores de concentração, a atenção aos detalhes, permitem que você alcance os objetivos que estabeleceu para si mesma. A fase da donzela é, ainda, uma fase de comunicação e sociabilidade. Você pode sentir necessidade de encontrar pessoas, sair e se divertir,
Essa fase pode ter início imediatamente após o sangramento ou no final dele. Essa é uma fase de constantes mudanças e suas energias radiantes fluem em direção da fase da mãe. Interação com as energias da donzela. Durante essa fase da donzela, talvez você sinta vontade de vestir roupas de estilos mais jovens e cores mais vivas. Como seu corpo parece mais esbelto e em forma, você pode expressar isso usando roupas mais justas ou sensuais, mas num estilo que evoque mais diversão do que sedução. O uso de saias lhes dava mais fluidez naquela fase menstrual, mas a liberdade de um jeans ou de bermudas pode ser mais adequada à fase atual, de mais energia e muitas atividades. Divirta-se com suas roupas, vista branco, se agrada até as roupas íntimas no estilo donzela sexy, com rendas e babados brancos. Sua sexualidade é a nova e divertida, então faça com que ela se expresse em seu estilo de cabelo, nas suas roupas, adereços e atividades. Ao longo dessa fase, talvez você perceba que a energia jovem e frívola aos poucos amadurece e se aprofunda, embora os sentimentos de independência e necessidade de se manter ativa permaneçam. Talvez você possa demonstrar também essa mudança gradual para a forma de se vestir. A fase da donzela é uma fase de atividade mental e física. Tente encontrar tempo para fazer exercícios, mesmo que seja apenas deixando o carro na garagem e fazendo uma caminhada. O prazer que você sente com seu corpo e no mundo ao seu redor se torna a expressão do prazer que sente apenas por estar viva. Se tiver tempo, aprenda um novo esporte, recomece a praticar um antigo ou explore novas modalidades de dança ou ginástica. Se puder fazer isso com um grupo de amigos, pode ser ainda mais divertido e você ainda suprirá a sua necessidade de ser mais sociável. Com o aumento da autoconfiança e da disposição física, essa fase é um bom momento para começar uma dieta de emagrecimento, adotar a alimentação mais saudável ou seguir uma rotina de exercícios. Durante o mês, a flexibilidade do corpo, sua disposição, a sua força variam muito. Não deixe que isso impeça de praticar um esporte ou exercício. É melhor praticar um esporte quando se sentir disposta e descansar quando estiver cansada, do que não fazer nada por achar que não conseguirá manter essa disposição. Estimular a mente é tão necessário quanto ao estimular o corpo. Falar com as pessoas, ir em festas ou organizar uma você mesma. Ir aos cinemas, ao teatro ou a concertos. Contribuir com a sua comunidade, escrevendo cartas de reivindicação para as autoridades, dando início a um grupo de protesto ou organizando novos projetos para o bairro ou instituição beneficentes. Tente novas ideias e experimente e não se preocupe se eles não derem certo. Essa é a oportunidade de descobrir o que funciona e do que você gosta. A energia extra disponível na fase da donzela ajuda você a pôr em dia qualquer trabalho que tenha ficado para trás durante a menstruação, assim como a manter e muitas vezes exceder sua carga normal de trabalho. Esse é o momento de examinar novos projetos. Qualquer tarefa deixada por terminar antes da menstruação precisa ser concluída assim que possível, para que o entusiasmo pelos novos projetos possa ser usado de modo mais proveitoso.
Durante a menstruação, a fase escura, talvez você tenha perdido de vista suas prioridades, a direção a seguir. Então, agora é o momento de analisar, organizar e priorizar a sua vida. Pode ser útil registrar por escrito as conclusões a que chegou neste momento. Por assim, nas próximas fases escuras, poderá se orientar por elas. Examine suas finanças, sua casa, seus relacionamentos e seus objetivos e veja se podem ser mais bem administrados. Esse é o momento em que as ideias intuitivas geradas no período pré-menstrual ou no menstrual ganham mais estrutura. A luz da donzela é a luz da sabedoria, nascida das profundezas da escuridão com o objetivo de trazer a vida nova. Consciência e estrutura para a sua vida, expulsando o medo e a ignorância. As mulheres podem se sentir incapazes de expressar as energias da donzela, por se sentirem cercadas pelas expectativas social com respeito à maneira correta de uma mulher se comportar. Algumas descobrem que acolhem energias da donzela tão completamente que nem desejam seguir para a fase da mãe. A fase é dinâmica e pode, de alguma forma, ser descrita como um aspecto masculino do feminino, ainda que essa terminologia acabe por surgir que os dois aspectos estejam separados. Os homens podem se sentir ameaçados por essa fase, uma vez que ela, de alguma forma, pode invadir que eles percebam com pode invadir o que eles percebem como seu território na sociedade. O aspecto da donzela da mulher é, no entanto, uma parte natural do fato de ser mulher, assim como o aspecto da mãe. Assim como em todas as fases, a donzela precisa ser equilibrada com os outros aspectos do ciclo. Uma mulher que permite que o seu aspecto da donzela domine para se tornar muito ambiciosa e colocar o foco em sua carreira, reprimir os seus outros aspectos e agir como um homem, aumentando assim as chances de chegar ao topo de sua profissão ou de ascender socialmente. Essas mulheres podem ser muito autossuficientes e independentes e talvez achem difícil se entregar por completo a uma relação ou parceria. Talvez ela também tenha medo da maternidade e não tenha vontade ou não se sinta capaz de cuidar de outra pessoa e nutri-la. O universo intuitivo e ciclo da menstruação tem pouco significado no mundo da donzela. Aí aqui tem um exercício de meditação da donzela. Polenta. Sente-se diante uma vela ou lareira. Observe a luz do fogo e sinta seu calor. Deixe os pensamentos do dia se dissiparem até que você tenha apenas consciência da luz. Feche os olhos e detenha a imagem da chama diante de você. Sinta a luz em seu corpo, percorrendo nas suas veias e a exuberância da energia que viaja com ela. Sinta a força dentro de você, a pulsação da luz que é a sua vida. Conscientize-se de que a seu redor há outras centelhas de luz, de força vital dentro de cada coisa que vive na Terra. Quando sentir pronta, abre os olhos e veja o fogo da sua vida refletindo na luz brilhante da chama. Palavras-chave: dinamismo, energia, intelecto, brilhante, inspiração, fogo, luz, saúde, alegria, corpo, exuberância, pureza, unicórnio, cão de caça, leão, búfalo, caçadora, donzela guerreira,
Bodicéia, Afrodite, Atena, determinação, espírito analítico, autoconfiança, autossuficiência, força, atividade e sociabilidade. Essas são as palavras-chave. Agora eu vou falar a fase da mãe. Só colocar carregar aqui. Gente, que gostoso. Nada não. A fase da mãe é um tempo de doação de si mesma, do seu amor e das suas capacidades. É de reconhecer sua conexão com a Terra. Na sociedade moderna, inteligente, força e sabedoria não costumam ser associadas à maternidade. As capacidades e virtudes que as mães demonstram, como um cuidado e a abnegação e a capacidade de nutrir, não são mais tão valorizadas no mundo moderno quanto foram no passado. Essa fase é um momento de força e energia, mas, diferentemente da fase da donzela, a energia agora é uma expressão radiante, em vez de dinâmica, caracterizadas por certo desprendimento. Essa fase representa um eixo central, equilibrando a expressão exterior da energia com a expressão interior do amor e do cuidado. Ela traz um sentimento, contentamento e completude, cultivando num nível profundo de amor e harmonia. A fase da mãe ocorre por volta do período da ovulação e traz com ela um sentimento de autoconfiança e valor próprio que lhe permite apoiar, ajudar e encorajar as outras pessoas. Você se torna capaz de oferecer a sua força com a confiança de que, além de doar, também pode sustentar o que oferece. O foco dessa fase é exterior, na direção dos outros e não em sua própria direção. Um forte impulso sexual que carrega um profundo amor pelo parceiro também está presente nessa fase. Fazer amor traz a alegria de se dar por completo ao outro e lhe conceder o prazer. O cuidado e o amor, porque você sente pelo parceiro, abre mais profundamente a sua consciência, de modo que você se sente mais velha, além do tempo real, e seu parceiro se torna seu filho. A comunidade, o cuidado e o desejo de ajudar as outras pessoas pode se tornar importantes nesta fase. A força para realizar isso é equilibrada por uma consciência interior e espiritual de ser parte da maravilha que é a natureza e a divindade. Assim como as energias sexuais, as energias criativas também são fortes e os sonhos podem se tornar muito vividos com as imagens e temas recorrentes. Aí tem uma figura, né? E aí começa ali a interação com as energias da mãe. Durante a fase da mãe, você pode notar que as suas roupas tendem a expressar em seus estilos e cores e natureza os elementos da Mãe Terra. Talvez você queira expressar suas energias em roupas étnicas e confortáveis, com tintas e fibras naturais, desenhos florais ou cores de verão, ou usando verde ou vermelho no intuitivo de simbolizar as energias da vida fluindo por você. Diferentemente da feminilidade superficial da fase da donzela, a fase da mãe retém uma profundidade imensa, o que talvez a leve a descobrir que a escolha de como se vestir é menos leviana, mais feminina e fluida. Mostre suas curvas, mas de modo que ameno que na fase da donzela. Mostre o seu degote ou, se tiver, com a sexualidade se aprofundando junto à confiança e à força interiores, talvez você note que os homens prestam mais atenção em você. Talvez você queira usar mais joias e bijuterias nessa fase, assim como perfumes mais intensos. A melhor expressão da fase da mãe é o corpo por ele mesmo,
E talvez você sinta necessidade de se libertar dessas roupas completamente e usar apenas bijuteria. É óbvio que isso não é recomendado para o ambiente de trabalho ou em temperaturas abaixo de zero. Mas você, se tiver a oportunidade de caminhar nua pela casa ou no campo, ou apenas desnudar aos seios ao sol à brisa, use isso como uma expressão de obter do seu ser a natureza das energias criativas da vida. A fase da mãe oferece a oportunidade de uma grande alegria em se doar, em oferecer suas habilidades e sua atenção à ajuda às outras pessoas. A mãe é capaz de assumir a responsabilidade pelos outros, de cuidar deles e amá-los, oferecendo aconselhamento, orientação e compaixão. Procure pessoas, tente interagir com elas e talvez você descubra que elas responderão de forma mais aberta do que em qualquer outro período do mês. Talvez elas mesmas se aproximem de você para contar os próprios problemas ou pedir ajudas e conselhos, sem que você sequer sugira isso. Use sua força e sua sabedoria para oferecer conselhos e ajudá-las, mas não tente impor o seu ponto de vista. Uma das coisas mais difíceis para as mães é permitir que as crianças cometam os seus próprios erros. Procure amigos e familiares que você não vê há um tempo. Escreva cartas ou ligue para eles. Ainda que isso não seja muito evidente na vida moderna, a mãe costuma ser o ponto de contato de toda a família. É a mãe que se lembra dos aniversários, das tradições familiares, das datas comemorativas e que conserva a rede familiar forte, mantendo o contato com os que deixaram o lar original. A fase da mãe pode ser o momento de visitar a sua própria mãe, de vê-la como a fonte da sua vida, assim como você também pode ser a fonte da vida dos seus próprios filhos. É uma boa ocasião para se dar conta de que, ainda que você seja a filha dela, você também é sua igual como mulher, e que ambas compartilham um vínculo que vai além das diferenças de geração e aparências. Em sua mãe, você vê a teia da vida espiralar de volta para o passado e, em você, ela vê a mesma teia espiralar para o futuro. Se você tem filhos, tente fazer algo especial com eles nessa fase. Quem sabe haja as tradições religiosas ou familiares que possa lhes ensinar, ou talvez você possa se organizar para passar um pouco mais de tempo com eles, ajudando-os em seus aprendizados. As crianças vão notar as diferenças nessa fase mais rapidamente que os adultos. A fase da mãe carrega a necessidade de uma expressão, que seja interior e exterior. Essa fase pode ser muito espiritual, acompanhada de um sentimento de harmonia com a vida, com a natureza e a divindade. Talvez você tenha necessidade de estar ao ar livre, de sentir as forças da natureza e da vida ao seu redor. Se você tem um jardim ou puder encontrar um lugar tranquilo em meio de plantas e árvores, permita-se ficar em inquietude de natureza e tornar-se parte dela. Mesmo que você viva numa área urbana, a natureza ainda está à sua volta no céu e no sol, no vento, na chuva, nas árvores, nas plantas, nos pássaros, nos insetos que compartilham as cidades conosco. Ter consciência da natureza pode ser muito importante nessa fase, sobretudo se você vive numa cidade e nem sempre está rodeada pelo campo.
Também é possível de experimentar um nível mais profundo de consciência e compreensão com um animal com o qual entrar em contato. Você pode ainda querer experimentar a natureza à sua volta durante a noite. Caso haja um lugar seguro, experimente as emoções e sensações que vêm com a escuridão da noite e a luz das estrelas da lua. A sexualidade dessa fase traz com ela uma forte orientação criativa. Talvez você descubra que, repentinamente, quer fazer coisas novas para seu lar, como redecorar e reorganizar o caos. Caso tenha um jardim, você pode expressar essas energias de nutrição e cuidado com suas plantas. Tente usar suas energias criativas para produzir algo material e como pintar, desenhar, fazer artesanato, tocar música e escrever, ou apenas cozinhar algo especial. Enquanto faz isso, tenha consciência de estar criando algo, mesmo que esse processo pareça rotineiro ou mundano. Nessa fase, talvez você se perceba mais receptiva às ideias de outras pessoas e possa, com uma frequência maior, acessar novos insights e novas perspectivas ou gerar ideias por conta própria. Coloque isso em prática e alimente suas ideias nesse período. Se perceber que há projetos de longo prazo começando a se arrastar, use a fase da mãe para lhes dar continuidade e injetar-lhes mais ímpeto e entusiasmo. A luz brilhante da fase mãe leva ao mundo a energia criativa do útero escuro da fase da bruxa anciã. Sua luz irradia para fora, abrangendo toda a vida. A lua brilhante é a lua escura quando se manifesta, e a totalidade da criação, a forma que manifesta da divindade. Na luz da lua cheia, renove sua conexão com a divindade, na natureza e de dentro de si. A ovulação no período da lua cheia é acompanhada de um sentimento de pertencimento à criação, de participação na criação e de uma alegria de viver. O ciclo da lua vermelha, com a ovulação ocorrendo na lua escura, semeia a semente da consciência e de conhecimento interior e profundo, ambos os serem traduzidos à luz no mundo manifesto. Uma mulher que reprime as energias da mãe pode não ter consciência dos profundos vínculos advindos da partilha e do cuidado com as outras pessoas. Uma mulher que permite que essas energias a dominem pode se tornar passiva e sem ambição pela própria vida e sem autoconfiança em qualquer tema que vá além da casa. Ela pode ser explorada em seu papel de cuidadora, doando-se de modo constante, sem olhar para suas próprias necessidades. Ela pode se agarrar à vida da família como a razão absoluta de sua própria existência e, com frequência, não consegue se conformar depois que os filhos deixam a casa dos pais. Aí aqui tem um exercício de meditação da mãe. Sente-se num jardim ou em algum lugar de onde você tenha a visão de árvores e plantas. Note os tons de verde e as sombras e a luz do sol, de forma gradual. Permita que eles sintam que eles se afundam. Com o olhar de sua mente, veja uma linda mulher vestida com uma roupa feita de paisagens ao seu redor. Reconheça que você também é parte dessa vestimenta e sinta a presença dela envolver você. Sinta a paz e a harmonia interior que ela traz e,
das profundezas o amor que borbulha como uma fonte. Toda a vida ao seu redor está concentrada nas tramas e ondulações daquele vestido. E ele brilha nas energias criativas que irradia dela. Conscientize-se das energias de dentro de você. Sinta seus braços, suas mãos pulsarem com a necessidade e a capacidade de amar e cuidar de tudo o que você vê. Permita que essas energias se espalhem para além de você. Sua referência do eu se torna pouco importante se comparada às necessidades de confortar, proteger e ajudar os outros, além de amenizar a dor e o medo deles. Levante, traga a consciência de volta para o seu entorno, retendo os sentimentos de amor e de paz. Agora as palavras-chave palavra-chave, a vida. Cuidado, compaixão, amor, nutrir, força, irradiação, lua cheia, alimentar, sustentar, doar, útero aberto, vaca, abelha, fertilidade, natureza, terra, receptividade, sabedoria, conselho e fruta. Agora vem a fase da feiticeira. Algumas mulheres, a fase da feiticeira pode ser mais dramática de todas e gerar maior impacto em sua vida cotidiana. Como na fase da donzela, a feiticeira é o período da energia dinâmica que, de maneira gradual, ela altera à medida que a fase progride. No entanto, diferentemente das energias da donzela, orientadas para o exterior, as energias da feiticeira são orientadas para o interior. A força e a disposição física são reduzidas pouco a pouco, à medida que passa a fase avança. Você pode ficar mais agitado e cansado, com uma necessidade crescente de realizar alguma atividade, porém, sem direcionar de fato a isso. O cansaço e a agitação podem levar à raiva e à frustração, à autoanálise destrutiva, à culpa, à autocorrejeição, todas causadas pelo efeito que esses sintomas podem ter em outra pessoa. Ainda que você precise dormir cada vez mais, a mente está cansada e hiperativa demais para relaxar. Essa atividade mental reflete a crescente energia criativa do seu corpo, que pode levar à destruição caso não lhe seja permitido encontrar uma expressão e uma forma positiva. Algumas mulheres podem se descobrir menos capazes de superar os problemas e as expressões da vida, em especial ao se aproximar do fim dessa fase. Durante a fase da feiticeira, a mulher também pode achar que a sua sexualidade se torna muito intensa. Ela pode sentir incrivelmente sensual, mas de forma distinta da sexualidade da donzela, orientada para a diversão e extroversão da feiticeira. Está num nível mais primário. Ela pode se autoafirmar com esse poder sexual. Pode provocar e seduzir e também encantar a sedutora original, cujo poder parece ao mesmo tempo tentador e assustador aos olhos dos homens. A sexualidade da feiticeira pode se tornar agressiva, exigente e ao mesmo vampiresca e é direcionada para o pode direcionar a autogratificação.
A energia, que o início do ciclo poderia ser mais sensual, torna-se mais erótica à medida que o ciclo se aproxima do final. A feiticeira é mais disposta a participar de práticas eróticas em geral, com um senso de ousadia e certa falta de responsabilidade. Nesse período, é possível que as mulheres se tornem muito mais conscientes da sua própria natureza interior e podem também sentir as necessidades de aprender ou praticar coisas da natureza espiritual ou intuitiva. As capacidades psíquicas também se evidenciam. Aos sonhos podem apresentar cenários mágicos e conter cores e emoções intensas. As energias geradas durante essa fase são incríveis, em especial mais perto do fim, podendo ser libertadas em explosão intensas, seja de criação, seja de destruição. Por meio de canalização e do controle das energias, é possível garantir que mesmo as forças destrutivas sejam orientadas para um uso criativo. Interação com as energias da feiticeira. Durante a fase da feiticeira, você pode se sentir sensual, erótica e um pouco bruxa, pois é capaz de fazer a magia com os dedos. Tente expressar esses sentimentos com suas roupas e sua aparência. Talvez você prefira cores escuras, tecidos macios e fluidos, e roupas íntimas pretas e sensuais, que reflitam a sua natureza erótica. Use joias para refletir seus sentimentos mágicos. Mas no final da fase, você pode achar que seus seios e sua barriga começam a se arredondar. Como na fase menstrual, vista-se da forma a desviar a atenção dessas formas, caso se sinta desconfortável em deixá-las à vista. Ainda que, com a sexualidade amplificada e a sensualidade emergindo em seu corpo, os seios e a barriga mais protuberantes possam ser acolhidos como uma expressão de sua feminilidade. Com essa fase, vem uma necessidade crescente de direcionar a atenção ao mundo interior, a fim de interagir e aprender mais com ele. O interesse e os por temas esotéricos, espirituais ou psicológicos cresce, e a busca de um maior entendimento sobre eles, talvez você queira aprender práticas como fitoterapia, aromaterapia, técnicas de cura, astrologia ou radiestesia. Faça buscas em livrarias ou bibliotecas no intuito de encontrar um tema que satisfaça sua necessidade durante essa fase. Você também pode ficar mais intuitiva ou ter suas capacidades específicas mais aguçadas. Assim, pode ter sonhos premonitórios e sentir as necessidades de encontrar algum tipo de estrutura ou válvula que escape para seus sentimentos e experiências. Há muitas formas de adivinhação, como oráculos, cartas, tarôs, runas, folhas de chás e bola de cristal. Pode ser útil tentar alguns desses métodos até encontrar o melhor para você. A fase da feiticeira é um bom momento para aprender sobre adivinhação e praticá-las na vida cotidiana, enquanto a bruxa anciã é o melhor momento para usá-las com o objetivo de descobrir o seu propósito mais profundo na vida de seu caminho no mês que vem pela frente. Mais para o final da fase da feiticeira, a consciência do mundo material é elevada. Você poderá ter sentimentos mais aguçados, originando uma avalanche de ideias criativas que dá ao mundo uma característica quase surreal.
Talvez você sinta mais consciência do lado sobrenatural de cada coisa, tendo a impressão de caminhar entre dois mundos, um visível e o outro invisível. À medida que a fase da feiticeira avança, seu cansaço em geral aumenta, bem como a sensibilidade emocional e empática. Uma fase que seus níveis de concentração e seus processos de pensamentos diminuem. Como consequência, você pode se tornar mais ilógica e emotiva. Ao se perceber hiperativa e agitada, tente praticar o relaxamento e as técnicas da meditação. O cansaço e a frustração experimentados nesta fase podem vir de restrições às suas energias criativas, as quais naturalmente se acumulam. O relaxamento pode ajustá-la a enfrentar a rotina, mas, de modo ideal, a energia precisa ser redirecionada a fim de ser liberada por meio de uma expressão positiva. A fase da feiticeira é o tempo de retraimento das energias físicas e do pensamento intelectual e de liberação das energias criativas e do pensamento intuitivo. Se esses dois aspectos não forem equilibrados, a mulher pode experimentar dramáticas oscilações de humor. Quando reprimidas, as energias criativas encontrarão um modo de extravasamento e muitas vezes por meio de explosões emocionais ou sintomas físicos extremos, acompanhado de um comportamento exigente, insegurança e hiperatividade sem foco. Esses picos de energias podem ser seguidos de uma oscilação, que traz de volta um declínio ao aspecto retraído dessa fase. Se isso for experimentado dessa forma negativa, pode ficar abatidas ou deprimidas. O resultado é uma oscilação dos níveis de energia ou dificuldades para manter um nível de energia constante. Canalizando as energias criativas de modo a dar a elas uma válvula de escape na vida e também reconhecendo as necessidades de um retiro, é possível abrandar as alterações de humor ou, pelo menos, vê-las sobre uma luz mais positiva. Se possível, tente buscar uma expressão criativa nessa fase do ciclo, mas esteja preparada para bagunçar tudo ou sentir as necessidades de destruir o que fez. Nesse estágio, o importante não é a produção final, e sim a libertação segura da energia. As energias criativas podem aparecer com uma urgência tão grande que levam a um comportamento compulsivo, quase maníaco, por meio do qual a liberação da energia criativa, seguida em geral pela destruição da criação, pode trazer um alívio bem-vindo. A energia acumulada também pode ser liberada por meio de atividade física, mas, como nessa fase elas vêm de forma de explosão repentinas, o vigor não costuma durar muito. Métodos de liberação que usem e guiem as energias criativas e com frequência explosivas do ciclo menstrual serão considerados com mais detalhes no capítulo 5. Na fase da feiticeira, você pode ser vista como uma mulher repreensiva, ciumenta, nervosa e de língua afiada, como a mulher Grow. Sua intolerância nasce com frequência da frustração e da raiva pelo mundano, por ele não ser capaz de satisfazer as suas necessidades. Ela quer romper com os níveis superficiais da vida e da sociedade, com a intenção de chegar ao âmago das coisas. Essa mulher, com frequência, tenderá a experimentar a sua própria opinião e dizer a verdade sem pensar, com pouca consideração pelos sentimentos dos outros, ainda
que mais tarde ela possa se arrepender disso. Os incômodos triviais e cotidianos com os quais ela lida com uma certa facilidade durante outras fases do ciclo pode crescer além da medida, causando confusão e a levando a magoar o parceiro, familiares e amigos. A mulher pode se tornar muito invasiva e para ela a exatidão é muito importante e que pode fazer com que o parceiro e família se sintam incapazes de fazer qualquer coisa corretamente. A conduta de uma mulher nesse período reflete sua necessidade básica de mudança e crescimento pessoal, de aceitação da sua natureza cíclica e das energias que se transformam. Se por meio de sua mandala lunar, você pode descobrir que tem esse tipo de comportamento em alguns dias do ciclo. Tente evitar conversar profundas ou íntimas nesses dias. Evitar conversas profundas e íntimas nesses dias. Talvez você se sinta menos sociável e pouco disposta a dar seu tempo aos outros, expressando suas necessidades de retirar para o seu mundo interior. Se possível, encontre tempo para si mesmo, para se afastar das pessoas, relaxar e se reconectar com as profundezas interiores do seu ser, longe das tempestades provocadas pelo seu temperamento neste momento. Para expulsar as tensões do seu corpo, tente usar as mesmas técnicas sugeridas para as dores associadas à menstruação, a fim de ajudar a equilibrar suas energias, e use a visualização do cinturão, apresentando no fim deste capítulo. Os exercícios: conscientize-se do seu útero e a árvore do útero. Também pode ajudá-la a reconectar a sua consciência com seu corpo e seu ciclo, se você perceber que está alienada deles. Tente fazer uma pausa nas pressões diárias, no intuito de olhar para a sua vida e decidir quais mudanças precisam serem feitas. Use sua intolerância para suprimir pressões, compromissos e aspectos de relações que não são mais necessários ou que lhe causam problemas. Decida realizar uma mudança em sua vida, ainda que pequena, e olhe na direção da fase da bruxa anciã, a fim de passar de uma vida velha para uma vida nova. Ao se aproximar da menstruação, tente dormir mais e evite trabalhos que requeiram concentração por longos períodos de tempo ou que exijam maior coordenação. Talvez você também esteja vivendo um nível mais emocional e então tente organizar a sua vida para que as tensões em sua emoção sejam diminuídas. À medida que a menstruação se aproxima, talvez você perceba que o impulso sexual aumenta. Se você tem parceiro, procure encontrar um tempo para desfrutar do sexo. A frustração e a agitação sentida neste período podem se manifestar por meio de uma sexualidade agressiva e exigente, o que para os homens pode não ser atraente. O ato sexual pode liberar parte da frustração, mas talvez você perceba que tem uma necessidade compulsiva de reafirmação do amor e da fidelidade do seu parceiro. Em vez de esperar que ele atenda às suas necessidades, use sua sexualidade para o romance, para seduzir, para tomar a iniciativa, para se tornar mais aventureira e excitante. Você poderá descobrir que, uma vez desinibida e libertada, sua sexualidade selvagem poderá lhe propiciar uma experiência que normalmente não ocorre na vida cotidiana. A fase da feiticeira também traz um aspecto destrutivo para as energias. Se permitirmos que elas se fluam, podemos alcançá-lo o equilíbrio
transformando-as em criação, liberando-as de forma inócua por meio de atividades ou focando para que destruam algo de maneira controlada. Essas energias destrutivas podem ser usadas para levar embora o velho e o indesejável de sua vida, rompendo as amarras que ainda as prendem. Algumas mulheres descobrirão que tendem a limpar a casa logo antes da menstruação, expressando a forma subconsciente e a necessidade de pôr um fim no ciclo antigo, de limpar os detritos que ficaram e se preparar para o novo ciclo. Essa fase pede mudança no ambiente, na rotina e nas relações, o que pode ser para o seu próprio bem. Se o mês anterior tiver sido traumático por qualquer razão, a necessidade de se liberar de velhas emoções pode ser expressada pela mudança em uma aparência geral. Cortar ou pintar o cabelo, por exemplo, pode ter libertado seu velho eu, permitindo-os enfrentar o novo mês já livre do passado. Durante outras fases do ciclo, a mudança pode parecer assustadora, mas a fase da feiticeira costuma ser necessária e bem-vinda. Essa fase detém um fio de verdade, capaz de lhe permitir e ver além das camadas de ilusão e de dar conta de como algumas áreas da sua vida podem ser transformadas. A feiticeira percebe que as coisas não são estáticas e que a morte do velho é necessária para o nascimento do novo. A fase da feiticeira traz um declínio de luz do aspecto extrovertido da natureza da mulher para a escuridão, para o aspecto interior. Se uma mulher não é capaz de realizar essa descida, seja por ignorar a mudança que ela mesma atravessa, seja por permitir o aspecto mais sombrio da natureza, então o vínculo entre seu corpo, sua mente, seu ciclo se quebra. As energias que poderiam ser expressadas pela mente consciente ficam detidas e costumam ser forçadas a contratar a sua própria expressão por meio de um comportamento autodestrutivo. Muitas mulheres se odeiam devido ao efeito de que seu comportamento tem sobre os outros e porque seu corpo parece incapaz de funcionar normalmente até parecer normal. Esse processo se inicia um ciclo vicioso de destruição. Quanto mais uma mulher odeia sua própria natureza e seu corpo, mais ela nega a expressão das energias de sua fase, e então encontra uma válvula de escape nos mesmos comportamentos que ela odeia em si mesma. Para romper esse ciclo vicioso, a mulher precisa encontrar a sua verdadeira natureza e permitir agir de acordo com ela. Neste período, o mundo interior das mulheres se torna mais importante e mais próximos à sua mente consciente. Dentro de sua escuridão habitam fortes energias que podem criar ou destruir. A mulher não é capaz de expressar as energias da feiticeira, poderá descobrir que essas energias tomam forma em sua vida de maneira negativa. Ela pode descobrir com tendências destrutivas que se manifestam mental ou fisicamente, levando a impor ou infligir a si mesma toda sorte de danos, violência, transtornos alimentares ou comportamentos maníacos ou compulsivos. Se, por outro lado, a mulher permitir que as energias da feiticeira dominem a sua vida, ela pode se tornar agressiva e dominadora, demonstrando intolerância com as outras pessoas. Ela pode criar relações de curto prazo, de cunho apenas sexual, e buscar uma variação
e uma mudança constantes. Essa mulher também pode ser extremamente criativa, mas de maneira compulsiva, incontrolável e pouco confiável. Vamos fazer o exercício da meditação da feiticeira. Sentada numa cadeira, relaxe e tome consciência da escuridão dentro de você. Nela, você vê uma porta em forma de lente. A partir de qual feixes de uma luz branca e brilhante penetrem a escuridão. Enquanto observa, você nota que os feixes de luz que irradiam da porta e se unem aos feixes da escuridão, que flui na direção dela. Ali mesmo, na porta, a escuridão se torna a luz, e a luz se torna a escuridão. Criação e destruição se combinam. Você sente a interação entre essas energias de escuridão e luz dentro de sua mente e do seu corpo e o constante movimento gerado por ela. Você sente a energia do seu útero elevar-se para suas mãos e pulsar na ponta dos seus dedos. Aceite dentro de si o fato que a energia tem o poder de criar e destruir, e você tem o controle e a responsabilidade pelo modo como ela será libertada. Enquanto você retorna ao mundo exterior, perceba que a beleza da escuridão dentro de você e a energia que se origina dela. Então, eu vou falar as palavras-chave, aí podemos terminar aqui? As palavras-chave aqui foi a magia, a bruxaria, a psique, intuição, mundo interior, destruição, criação, Kali, Hecate, outono, Perséfone, serpente, dragão, coruja, lua minguante, declínio, feiticeira e sedutora. Eu descobri que eu tô na feiticeira. Eu vi seus sorrisinhos de identificação. Meu Deus, eu tô na feiticeira. É incrível, né? Guria, fiquei arrepiada. Então, Não, e o bom é que ela, quando ela começa a fazer o exercício, eu já descobri o dom dela, viu? sim, Fazer o exercício, ela faz você viajar, entendeu? Com a voz, a colocação que ela faz. Muito Raquel, gostoso. acho que você precisa gravar essas meditações e Isso mandar pra para nós gente. fazer. Não fica Por- gostoso, né, na voz Fica. dela? Uma Fica maravilha. muito. Eu Te faço, mas ajudo, Raquel, se você quiser. eu não sou muito assim com as tecnologias, mas eu gravo. Grava Mas me sim, Olha aí, vamos que fazer isso show. acontecer. Né? Que daí a gente tem os áudios, né? Daí a gente coloca ali no fonezinho de ouvido e faz a meditação na voz da Raquel, maravilhosa. Obrigada. Pronto. Muito bom. E aí, alguém se identificou com alguma dessas Eu tô nesse frases? mesmo processo aí da Raquel. Me senti a verdadeira, É a lua minguante, né? né? Que chega hoje, às 8h31, se eu não me engano. Casou certinho. Eu acabei Muito, de fazer muito uma legal. faxina na minha casa, eu tomei banho com os cabelos molhados, me identifiquei muito. Gente, é sério. Eu também hoje fiz isso. Até roupa eu botei na máquina, tá ali a roupa toda atrás de mim ali, ó. Ainda para guardar, entendeu? Nem tinha me tocado com isso. Normalmente eu faço também, ou antes de menstruar, ou logo que eu termino de menstruar. Nesse caso, foi logo depois que eu menstruei, sábado, peguei, mandei todo mundo para fora de casa, fiz uma faxinona.
é bom, né? A gente se sente pronta para, como ela fala, né? Pronta para um novo ciclo, né? Para um novo espiral, isso muito, muito interessante. Já eu me identifiquei bastante com a fase da donzela, né? Que foi a primeira que você leu. Donzela. Que no caso é a que eu tô entrando, né? Acabei de sangrar, então até tipo, tive muita dificuldade em acompanhar com a leitura. Eu estava escutando a Raquel, mas eu não parava quieta, sabe? Como pode, né? Pois é, e olha, tão interessante porque nós mulheres aqui, né, tendo essa consciência, mas pensa assim, as meninas adolescentes, todas deveriam ler Lua Vermelha e saber compreender, porque para ter essa autoaceitação, entender essas diferentes mulheres que habitam nelas, né, na gente, no caso, é muito legal. Acho que esse tinha que ser o primeiro livro. É, é tanto que ele é um livro assim que a gente sempre indica, um dos tipo livros básicos, né, para você entender essa, né, esse giro que a gente faz, essas nuances todas, né, para a gente entender que a gente não tá ficando louca, é normal, né? Então é muito, eu acho que esse livro deveria ser indicado assim, tipo, nas escolas, sabe? Ela acho que ela até fala na introdução que o sonho dela é que esse tema fosse abordado nas escolas, para os adolescentes, né? Entenderem isso desde cedo e poder levar isso para a vida, né? Com certeza seria um grande diferencial, assim, acho que para a mudança da sociedade como um todo, né? Ontem no documentário lá, Silêncios dos Homens, gente do céu, que documentário maravilhoso. Eu, como comentei ontem com vocês, eu encaminhei para mais ou menos umas pessoas e compartilhei no Insta também, porque a gente precisa começar essa mudança, né, de mentalidade, trazer isso já desde cedo para homem e mulher, para a gente compreender um outro, né? Porque se a gente não compreende nem a gente, como é que a gente vai compreender o outro? Né? Não faz sentido, a gente vive num mundo que é dual, a gente precisa nos conhecer o outro também, né? Eu acho muito bacana, muito legal. É isso que você falou, é muito importante, né, Doris? Porque às vezes a gente quer ser compreendido pelo outro quando nem a gente se compreende, né? E Exatamente. Pode falar, desculpa. não, eu falei que eu ia falar assim que até casa com a questão da história. Ó, os gatos estão loqueando aqui, vocês não reparam, tá? Que a história de ontem, né, do mito do Manauí, que era isso, né? Que o homem ele precisa compreender essa natureza dual. Mas será que a gente não tem que compreender antes? Né? Porque senão, como é que a gente vai mostrar isso? Como é que a gente vai passar isso para eles, né? Eu Falou, tô lendo esse livro aqui agora, Comunicação Não Violenta. Legal. TNV. Super recomendo, gente, porque é muito importante a gente, além da gente se conhecer, é de saber se expressar no mundo, né? Às vezes, muitas vezes a gente vem, principalmente nós mulheres, como fomos caladas por muito tempo, a gente já vem com essa criação de que não deve falar determinadas coisas, e sempre com o olhar da mulher cuidando do outro, né? A mulher à frente da família, né? E realmente eu considero que a mulher é o elo da família, mas numa abordagem mais descentralizada, se tivesse que viver só em função do outro, né? Então a gente não aprende a se posicionar perante a sociedade com os nossos desejos, com as nossas vontades e sendo respeitado por quem a gente de fato é, né? E é muito interessante, se vocês me permitirem, eu posso ler essa parte que ele fala? sim, Que eu acho muito legal. Fala assim, ó, a dor de expressarmos nossas necessidades versus a dor de não as expressarmos. No momento onde somos julgados severamente, identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso é bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas
Durante séculos, a imagem da mulher tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros, devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação. Elas muitas vezes aprenderam a ignorar suas necessidades. No seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá e reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades e de que estas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, cansada e gostaria de uma noite para si mesma. Em vez disso, suas palavras saem como se fosse um judicial. Você sabe, não tenho um momento para mim mesma o dia todo. Passei todas as camisetas, lavei as roupas da semana, levei o cachorro ao veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro. Então, implorando, que tal se você... Não. Vem a rápida resposta. Seu melancólico pedido provoca resistência aos ouvintes, em vez de sua ação. Eles têm a dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por pedidos, e assim sendo, reagem negativamente à sua débil tentativa de argumentar de uma posição em que ela deveria ou não deveria obter dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Minha mãe estava uma vez num seminário em que outras mulheres estavam sentindo quanto era assustador passar suas necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e por um longo tempo. Ela finalmente reapareceu, parecendo muito pálida. Na presença do grupo, perguntei: "Mamãe, a senhora está bem?" "Estou", ela respondeu, mas de repente percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. "O que foi?" "Acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos, por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades ao meu pai. Ela dava e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Tentamos compreender por que foi tão difícil para ela fazer isso. Minha mãe cresceu numa família economicamente empobrecida. Ela se lembrava de que, quando criança, pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. "Não deveria pedir isso, você sabe, os pobres." Você acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ficando com medo de pedir o que ela necessitava, porque levava somente a desaprovação e a crítica. Um caso da infância sobre uma das irmãs que tinha operado de apêndice e mais tarde ganhado uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha mãe tinha 14 anos. Ah, como ela sonhava ter uma bolsa lindamente coberta de contas como a da irmã, mas não se atrevia a abrir a boca. Então, adivinhe, ela fingiu lateral e levou a história até o fim. A família levou a vários médicos e eles não foram capazes de dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Isso havia uma aposta ousada da parte da minha mãe, mas funcionou. Ela ganhou a bolsinha idêntica. Quando ela ganhou a ambiciosa bolsinha, minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. 2 enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Para mostrar a bolsa, a segunda enfermeira, que respondeu: "Ó, para mim? Obrigada", e levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa e nunca conseguiu imaginar como dizer: "Não quis dizer que você, por favor, devolva para mim." Sua história revela de forma pungente quanto pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades. Eu achei sensacional essa fala, gente. Maravilhoso. É a disfunção, né, da fase. Eu gosto muito de trabalhar de perceber tipo, o lado sombrio, né, de cada uma dessas fases, como é que elas se comportam na negatividade. Eu não sei se
no decorrer da leitura ela vai abordar mais isso. Não me recordo se nesse título ela faz isso. Mas eu gosto muito de, tipo, quando eu me percebo numa fase, eu tento sempre trabalhar tipo, o lado sombrio dela, sabe? Que é a donzela é a guerreira ferida, a mãe é a santa, né? Que é o que você estava lendo, né, Doris? Que é aquela mulher que está sempre ali cuidando de todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, super protetora, né? Que nem ela fala, não consegue deixar o filho voar, né? Mas isso acaba sobrecarregando muito ela, né? E essa é a imagem que a gente tem, né, da mulher como santa, né? Totalmente, normalmente ela é desvencilhada da sexualidade, né? A feiticeira, se eu não me engano, como que é? A feiticeira é a menina frágil, né? A vitimista. E a anciã é a mulher invisível, né? Aquela que se fecha do mundo, entra muito no mundo do autoconhecimento normalmente, né? Só que ela se fecha ali, não se permite se mostrar, né? Eu gosto muito de trabalhar o lado negativo, Eu né? acho. E uma dúvida com relação a fases. É possível que a gente se prenda mais a uma fase, mesmo pensando dela? Porque Sim, eu me identifiquei muito esse ano meu com a fase da feiticeira. sim, Tá muito normalmente. Tem uma fase. Normalmente tem uma fase que rege, sabe? Não tem um tempo determinado, sabe? Mas normalmente uma dessas fases, das faces, né, tá sempre em mais evidência. É por isso que a gente sempre tem que estar trabalhando a sombra, porque é a sombra que equilibra, entende? Normalmente é a fase que quando a gente menstrua, é a fase correspondente à lua, entende? Por exemplo, se você menstrua na fase crescente, normalmente, não é regra, né? Não existe regra, mas normalmente é porque você está nutrindo mais essa face da donzela, né? E assim por diante. Normalmente acontece isso. Mas e como eu não tô tomando? Eu até menstruei, né? Eu falei pra vocês que eu tinha menstruado e depois eu parei. Por exemplo, eu cortei o cabelo, super me identifiquei, porque foi do nada, eu senti a necessidade da mudança, fui, fiz e... Mas eu Sim. não estou menstruando, eu me identifico com algumas características aqui, mas eu não sei definir direito as fases, assim, a sequência. Eu só sei algumas características que foram lidas aqui, né? Uhum. Normalmente quando você se identifica, sabe, é porque é aquela ali. Ô, Isa, Isso. aproveitando Desculpa, fala. Não, pode ir. Aproveitando a pergunta, então, dela, imagino, então, como tu falou, que tem uma fase dessas que predomina mais na pessoa, né? Mas o que é interessante é que a gente, uma vez aprendendo, isso aqui é quase uma educação emocional, porque a gente aprendendo a navegar em todas as fases, quando a gente percebe que está navegando uma fase diferente da outra, a gente consegue, por exemplo, se a gente vê a parte negativa, que a gente tem os exercícios da meditação para conseguir lidar com essas emoções que ela nos traz, né? Da parte negativa que eu estou falando. Então, essa é o aprendizado positivo, eu acredito. Me corrija se eu estiver errada, Isa. E aí, eu quero te pedir uma gentileza. Se tem como colocar lá no grupo, que normalmente é o que você falou aí, que é a fase que rege um pouco mais, é próxima à lua que a gente vai menstruar, é isso? Isso, normalmente, né? Não é regra. Não é regra, Isso. entendi. Mas se você... Pode falar. Sim, pode completar, amor. Vá, termine. Não, vai aí, fala aí que quem sabe eu... Não, é porque eu vou até falar só uma partezinha que identificou assim a fase que você está passando, que você relatou ontem. Não é nem fase, foi o momento. Aí conclua aí a sua, que vai fugir um pouquinho. É que eu ia falar assim, que normalmente
é a fase que a gente mais se percebe, sabe? É a fase que você mais se sente bem normalmente, entende? Por exemplo, no comecinho do ano, quando eu estava no meu pré-menstrual, eu me sentia ótima no meu pré-menstrual. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava nutrindo muito a menina ferida, sabe? Me colocando como vítima e nutrindo o lado destrutivo do arquétipo, entende? Então, o que que tem que fazer? Quando a gente se percebe nesse desequilíbrio, a gente imagina a mandala, né? 4 partes. Imagina que tem 2 eixos dividindo ela. Então, por exemplo, se você está ali vivenciando muito o arquétipo da feiticeira, tenta equilibrar com o arquétipo que está no lado oposto dela. Entende? Que aí você consegue equilibrar. Pode falar, Marisa. O que eu queria falar aqui, lembra que você ontem estava comentando sobre lá no teu Insta, das meninas que vão, do pessoal que vão atrás de respostas, né, com você, e que você se envolve, né? Eu achei, teve uma parte agora aqui que eu achei bem parecida contigo, em que ele diz assim, ó: talvez elas se aproximem de você para contar os próprios problemas ou pedir ajuda e conselho. Use sua força e sua sabedoria para oferecer conselhos e ajudá-las. Mas não tente impor seu ponto de vista, ou então, né, aquilo que você estava falando, que termina se envolvendo, né? Isso. Eu achei isso aqui. Na hora que falou, eu lembrei. Essa parte está na interação com as energias da mãe, né? Que é a fase que eu estou sentindo que eu estou nutrindo mais. Entende? Comecei a menstruar na lua cheia, estou me socializando mais, estou assim, mais manifestando as coisas começaram a acontecer na minha vida agora, sabe? Então eu sinto que 6 meses atrás eu estava nutrindo a feiticeira, agora eu estou nutrindo mais a fase da mãe. Então a gente tem que estar sempre percebendo a sombra dela para não entrar em desequilíbrio. Eu vou tentar desenhar um diagrama que eu acho que fica mais fácil de visualizar isso, sabe? A questão dos eixos também. Por favor. Vou fazer isso essa semana, tá? Tem que colocar as perfeito. meditações também lá no documento. Vou fazer isso. Vou aproveitar essa minha donzela louca espivitada e vou fazer isso essa semana. Érica tá calada. Hoje eu tô bem ouvinte. Eu percebo que esse ciclo eu consegui identificar melhor as fases que eu tô vivendo, né? Eu comecei minha mandala, eu sempre começo e paro, mas eu já tô no dia 18. Aê, olha só, já passou da metade, agora não dá mais Passei da metade. pra parar, né? Que legal. Né? Aí, Mas no dia que eu esqueço, eu faço depois sem ficar me cobrando igual eu cobrava antes. Eu parei aqui, então mês que vem eu começo, né? No próximo ciclo eu começo. Vai criando hábito, aí agora né? tá E o bom que melhor. a gente ficou de começar meia hora antes para aprender, né? Era fazer a mandala, que eu tentei já começar e aí eu não consegui, né? Vamos fazer assim. Vamos combinar pro primeiro sábado de agosto a gente usar a conversação para fazer isso. Para isso, pronto. Né? Daí eu faço o diagrama, daí quem sabe o que mais, o conteúdo que tiver aí no livro, a gente vai usando, né, para criar essa mandala. Pode ser? Beleza. Com certeza. E era que eu comecei a assistir hoje, o Silêncio dos Homens. Comecei, não deu tempo para assistir todo não, mas já fiquei assim encantada, viu? Como tem a ver com, como a Isa falou, como tem a ver com o self-cão, né? Aquela parte ontem que nós lemos das mulheres que correm com o lobo, né? Eu achei muito interessante. Exatamente. E aí a gente nega a intuição do homem, a fragilidade dele também, né? Que é exigir dele a potência 100% o tempo todo.
Achei bonitinho quando o rapazinho lá, quando ele falou que o pai dele pegou ele lá se masturbando, e o pai chegou e disse: meu filho, tem uma coisa para lhe dizer, não faça isso. Esse não é o tipo de coisa que a gente faz depois do almoço. Olha, né? Quer dizer que a falta de comunicação também para os meninos é grande, né? É, exatamente. E é interessante porque quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente aborda tanto o sagrado masculino quanto o sagrado feminino, menos desordens a gente gera, né? Menos traumas, menos, né, crenças limitantes. E é muito interessante ver que esses movimentos estão circulando, né? A gente está falando mais abertamente sobre isso. Eu acredito que futuramente isso vai ser algo que a gente vai aprender efetivamente nas escolas, né? Ainda mais com essa mudança, essa transição energética. Amém. Com certeza. E E- o que é interessante quando a gente observa as nossas ciclicidades, né? Todos nós, a gente consegue fazer justamente isso que a Isa está propondo, né? De saber equilibrar aquelas energias que estão em desordem, né? E aí, o interessante, a energia da donzela é maravilhosa, eu quero ficar na donzela porque ela produz e tal, mas não dá, não dá para ser a donzela um mês inteiro, né? E aí a gente acaba sobrecarregando e negando a outra, né? Que aí vem a contrapartida da donzela, que é a feiticeira, né? E aí é muito interessante a gente fazer essas análises, né? Eu percebi que nesse mês a minha fase donzela foi bem crítica, né? Foi a fase da sombra mesmo, com muita força, foi bem sofrido até. E aí, quando eu já comecei a entrar na fase da mãe, eu já fui vendo que dissolveu parte daquilo, né? Já essa compreensão também com o que eu passei e também com os que estão à minha volta, né? Eu tô bem falante com todo mundo, né? Manda mensagem, você viu isso, você viu aquilo, mais assim, né? E aí eu tenho percebido muito isso, essa afabilidade chegando, amabilidade, tudo, né? E aí vamos ver como é que eu vou seguir para a fase feiticeira que está pertinho de chegar, de fazer já a transição, né? Já estou sentindo que está começando um declínio da mãe, né? Então é interessante, porque antes eu não conseguia perceber tanto essas nuances das energias, uma para outra. E aí, quando a gente para um pouquinho para observar, é tão rico que a gente consegue aproveitar, né? E não exige tanto, né? O que é bacana é isso. Às vezes a gente coloca uma expectativa, uma coisa muito grande em cima dessas percepções, e quando a gente relaxa e deixa fluir, a gente percebe com muito mais intensidade, né? E aproveitamento. E tá sendo bacana construir a mandala. É por isso que eu acho que é tão interessante fazer a mandala, sabe? Não sei se travou aqui. Não? Congelou a minha tela, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Tá ouvindo? agora tô te vendo também. Deu uma travada aqui. Eu quero falar que, é por isso que eu acho tão interessante a questão da mandala, porque a gente passa a perceber isso conscientemente, né, Erika? Por isso que eu acho que você conseguiu perceber melhor, né? Porque você começou né, a tirar um tempinho e a fazer isso com intenção, né? E outra coisa que eu acho muito importante eu estou tentando cuidar isso, porque antes eu meio que acho que foi até a Maíra que falou, a moça que veio outro dia, né? Que ela falou que é muito importante a gente se permitir experimentar, viver antes de entrar no arquétipo só porque fechou ali 7 dias, agora eu tô na mãe, agora eu tô. Não é assim, não acontece, como você falou, Erika, não acontece, né, de uma hora para outra. É uma passagem assim suave, é sutil, né? Vai sendo assim, uma coisa natural, né? Não é um baque, né? Porque às vezes a gente
teoricamente, a gente entra no arquétipo, só que daí não é nem o arquétipo, é tipo o estereótipo, entende? Então, agora eu tô na feiticeira, então eu tenho que fazer isso, isso, isso. E não é assim, a gente tem que se permitir experimentar, né? Sentir, né? Porque Vivenciar, né? A emoção, né? isso mesmo. É interessante pensar até nessa questão das faces das deusas, né? Ela não é só, no caso da feiticeira, ela não é só aquela mulher que vai lá e fala o que quer e não sei o quê, né? Não é só isso, né? Como você falou, é um estereótipo. E aí, quando a gente começa a compreender quais são as faces de cada ciclo, fica mais fácil da gente compensar, né? Ou tentar sair daquela vibração ou daquela energia que não está sendo bem utilizada, né? Não quer dizer que a sombra seja ruim só a luz seja boa. Né? Isso é objetivo. A luz também, ela é ótima, todo mundo quer ficar na luz. Passa a conhecer que existe aquela pessoa, né? Tanto que quando a, a, a Érica colocou aí que o local das vivenciou cada vibração, cada emoção que ela sentiu. É quando você está ciente do que está acontecendo no teu corpo, se torna até palpável aquilo que você sente, né? Quando você se torna consciente, né, do que está acontecendo com você. Porque muitas vezes, que no caso acontece da gente não conhecer essas fases e a gente torna isso banal, achando que aquela fase que a gente está passando não é importante e que a gente está ficando louca e de repente você se torna ser produtiva e de repente você se torna ser introspectiva, entendeu? Quando você não conhece essa ciclicidade, né? E aí quando você toma consciência, se torna mais compreensível, né, esses ciclos, que é como a autora fala, como você falou na introdução, de que ela queria que esse livro chegasse às escolas, que é justamente, até mesmo para, você já pensou, as meninas desde novinha começarem a conhecer esses ciclos, né? Elas vão poder dominar, que eu digo, não o domínio de dominar alguma coisa, mas a si mesma, da compreensão, né? Então, eu acho isso muito interessante. Quando a gente se permite perceber e trabalhar, né, dinamizar todas essas faces, essas energias, a gente percebe que são partes de um todo, né? Não são quatro fases ali separadas de si. Elas se complementam, né? É, é um giro, né? Para ilustrar, né? Olha, até mesmo trazendo, ontem eu tive uma aula sobre dos hormônios, né? E aí as mulheres, quando elas chegam na menopausa, geralmente ela fica com aquela gordura adiposa bem aqui no abdômen, né? Fica com aquela barriga mais alta, é mais dificultoso a gente perder peso aqui nessa região, né? Que é essa região do abdômen. Mas o que acontece? Como a gente para de produzir o estradiol, que é um hormônio, né? Então, a baixa do estradiol é grande e aí o nosso organismo vai se preparar para encontrar esse estradiol em alguma parte. Onde é que ele encontra? No tecido adiposo. E aí começa a se formar essa gordura localizada aqui. Vocês já viram que a mulher, quando já está com seus 50 anos, ela fica com aquela gordura? E como é difícil queimar aquela gordura aqui, né? Mas é justamente por isso, é o estradiol, que ele vai ser encontrado nesse tecido adiposo do nosso abdômen. Por isso que quando a gente entra na menopausa, a gente cria aquela barriguinha, entendeu? E aí é mais um ciclo,
né? Por que essas coisas acontecem? Quer dizer que se vem esse conhecimento e essa conscientização desde as primeiras fases, quando chega, você vai viver cada fase gostosa, você sabe que aquilo dali vai passar, você sabe que aquilo dali é um momento, e cada vez mais a gente vai tendo consciência de que a nossa vida é cíclica, assim como uma flor. Ela nasce, a sementezinha lá, vem o botãozinho, se transforma naquela flor linda e maravilhosa, mas de repente ela vai ter que chegar o dia que ela vai começar a murchar, né? E a gente se aceitar. Que eu hoje vejo as mulheres da minha idade que não querem chegar a essa fase. Aí começa a colocar botox, começa a colocar isso, começa a colocar aquilo. E quando a mulher aprendeu desse novo ciclo da nossa vida, né? Não é que a gente vai deixar de produzir, não é que a gente vai deixar, mas cada coisa tem o seu momento. E eu acho que essa fase que eu estou da menopausa é a fase ou é da ânsia, no caso é o conhecimento, é a sabedoria, é a gente levar para se torna mais fácil essa caminhada. Ou até mesmo não é nem para eles, é para nós mesmos, para a gente se conhecer, para a gente se aceitar, para a gente saber que a gente teve o período produtivo, a gente teve vários períodos, assim como o período da menstruação. Tem as suas fases, assim também é a vida, para se tornar mais prazeroso. Quando eu me conheço, aí é onde entra a chamada maturidade. O que é a maturidade? É eu aceitar o que está se passando. Eu achei isso bem legal, a gente fazer esse paralelo. É muito interessante a sua fala, Marisa, porque da mesma forma que exige que a mulher tem que ser a boazinha, né, a recatada e do lar, ela também não tem o direito de envelhecer, né? E aí essa questão é muito delicada porque o corpo sofre mudanças e a gente não aceita, a gente não reconhece essa transição do corpo e nos é exigido, imposto que a gente não tem o direito de envelhecer. Né? O corpo velho é um corpo feio, é um corpo isso, é um corpo aquilo, né? É um corpo defeituoso. E aí a mídia, a sociedade E aí vem incentiva ainda mais. E aí por isso, né, que as mulheres ficam estica aqui, bota aqui, tira dali. Isso. Mas aí quando ela se conhece, ela tá pouco a maturidade, ela não se permite importa com o externo. Isso. Exatamente. E é importante essa. Quanto antes a gente percebe, menos a gente entra nessas armadilhas, né? Porque não adianta só dar essa esticada aqui, uma coisa ali, a gente não nutre o merecimento, a gente não nutre a gratidão pelo nosso corpo, história de até vida, porque né? A gente nunca não vai ser honra a nossa história. Aí sempre vai procurar outra coisa, né? Arrumou e uma não coisa satisfaz. aqui, ajeita outra. Não tem, porque a gente não aprendeu, né? Não e entra naquele processo vicioso, naquele ciclo vicioso de que faz aqui, faz ali, e não tá legal, e começa a fazer, e de repente, tanto muda a tua aparência como a tua personalidade. Você já não sabe mais quem é você. Você criou, como a Isa falou, você criou um arquétipo, entendeu? Ou um estereotipo de que não é mais aquela pessoa que era antes. Né? Então, eu acho que o que falta, assim, até esse livro, quando você começa a ler, porque está falando aí das fases, mas traz essa fase para a vida como um todo, né? Porque aqui é a fase da Lua, mas pega essa fase da Lua e traz para uma vida toda. É isso que eu ia falar, que a gente vive isso no nosso ciclo menstrual, mas a gente vive isso na nossa roda da vida, né? Eu acho que se tudo fosse colocado, se essa consciência do cíclico fosse aplicada a tudo, a gente viveria muito melhor, sabe? Em todas as áreas. A minha mãe tem uma coisa que ela sempre fala para mim, que eu faço esse paralelo com essa parte, sabe? Ela fala, filha, quando eu tô muito mal, né? Eu vou pedir um colo. Ela fala, filha, a vida é uma roda gigante.
Uma hora a gente vai estar num lado, outra hora a gente vai estar no outro, outra hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. É normal, faz parte. Eu acho isso muito lindo, sabe? Eu adoro quando a mãe fala isso. Porque eu faço esse paralelo, né? Com a simplicidade das coisas. E eu tenho cada vez mais me permitido viver o baixo da roda, né? Porque eu sei que quando chegar lá em cima, eu vou ver que faz parte, né? Esse Que vai baixo da roda passar, aqui né? em cima, né? Nada, Baixo da nada roda que dura tá para mostrando. sempre. E essa Eu tenho- consciência é muito maravilhoso, não? Eu fico muito Cadê a maravilhada. Bela? A Bela tá quietinha ali. Não, ela fica quietinha, mas você já observou que quando ela começa a falar? Sim. É inspirador. Tô super. Aham. Eu fico super reflexiva. Vocês vão falando, aí eu já vou processando. Aí eu já junto com algumas coisas do meu processo também. Daí eu anoto alguns insights que eu tenho. Eu vou só processando. Só processando, assim. Eu achei que geralmente algumas coisas que a gente lê no Lua Vermelha casa com o que a gente leu no dia anterior das mulheres que correm com lobos, assim, algumas vezes. Parece que tem uma sincronia aí com É as verdade. acontecimentos. E E daí acho que soma muito hoje com o que a gente leu ontem sobre as sombras e acolher as sombras e estar sempre em equilíbrio. Então, assim, dentro dessas quatro, todas as fases, assim, de estar em equilíbrio com todas, de você não estar nem o excesso de maternidade, nem também, assim, aquela agressividade da mulher que só se importa com a carreira e vira mais, né, não tem aquela coisa mais completa do masculino também. Eu acho que se soma muito essas fases, assim. Eu me identifico bem mais com a fase da feiticeira também, quando se volta para o interior, daí ele coloca que das ideias criativas, então assim, que a gente não pode se reprimir também como mulher, sabe? Que senão você reprime as suas energias criativas, daí ele coloca aqui da mente hiperativa, então se você está com muita energia criativa, você tem que exprimir isso com uma coisa, assim, mandá-la ou escrevendo, ou criando, ou no trabalho, então você tem que expressar isso e você tem que gastar essa energia criativa, porque senão fica muito reprimido, assim. Parece que você. Aí isso gera. E aí ele coloca como isso gera, né? Que gera o cansaço e gera a frustração. Então, às vezes, a gente fica meio cabisbaixa, meio frustrada, assim, você tá. O quanto que você tá se reprimindo? Aonde que você tá se reprimindo? Onde que você não tá gastando as suas energias e o teu potencial e expressão, assim, né? Então ele começa a refletir da mulher, que é a mulher desinibida e a mulher liberta. Então, assim, acima de tudo, acho que é a liberdade da expressão, né? E outra coisa também que é um tapa na cara é que a mulher ela pode ser todas as faces em uma só. Ela não é só a boazinha, ela não é só a mãe de família, ela pode ser o que ela quiser. Ela tem todas as fases dentro dela e ela vai escolher quando ela vai expressar essas fases, como ela vai expressar essas fases, com quem ela vai expressar essas fases, depende do que cada um quer ver e do que cada mulher quer mostrar. Eu é, posso querer mostrar uma coisa em algum momento, depois eu posso querer mostrar uma mulher mais feiticeira, depois eu posso querer mostrar uma mulher mais donzela, e eu posso ser uma mulher mãe, mas também às vezes eu posso ter o meu lado mais feiticeira, o meu lado mais anciã, assim, me deixa quietinha aqui, que hoje eu não tô pra é, conversar, hoje eu tô pra conversar, hoje eu tô super acolhedora, hoje eu sou a mãezona. Então, assim, é muito legal isso, porque às vezes a sociedade impõe uma coisa assim, ela é muito certa, ou não, ela é muito pervertida, ela é muito... Não, a mulher, ela tem as quatro é, fases, depende de como ela equilibra essas fases e como, quando ela quer usar essas fases, né? é E isso o que eu quanto que a sociedade permite que ela seja as quatro fases. É isso que eu vejo. Eu acho que os estereótipos normalmente são um exagero dessas quatro fases, né? Vocês percebem quando a mulher é, é muito dada, né? É a feiticeira, talvez, sendo sensual, né? Em toda a sua exuberância ali, ou quando ela é, né, muito do lar, né? Normalmente é esse exagero, né? Os estereótipos. E, nossa, quando a gente percebe que a gente pode ser
2 caras é pouco para nós. Nós somos 4, tá? Então, com licença. Deixa eu expressar essas minhas 4 caras, né? E aí é que vai o julgamento da sociedade, a sociedade está julgando você, a sociedade nem sabe, às vezes a gente mesmo se coloca assim tão repressiva, e a gente tem tanta energia, tanta coisa que a gente pode estar usando e está estagnada, porque a gente não está reprimindo aquilo baseada no ambiente onde a gente está, ou no que a gente frequenta, ou que, né, assim, o que é legal para o pai, para a mãe, para o tio, para a família, e às vezes a gente está se reprimindo e não tá se assumindo ali, né? Daquela mulher poderosa ali, que sabe do poder e da força dela, né? Porque às vezes a mulher é um pouco mais fraquinha. Não, a mulher é uma mulher forte, a mulher é uma mulher empoderada, né? Então, a mulher que é muito forte, ela assusta. Não, ela assusta quem não conhece ou quem não tá conhecendo o lado da mulher que, né? Então, assim, é muito julgamento do externo, da sociedade, os estereótipos. Então, assim, é muita coisa assim, do externo olhando para nós, mas se a gente olha pra gente e a gente expressa aquilo, a consciência é tranquila, sabe? Olha, isso é tão importante. Eu tô maravilhada. Como diz no coaching, que a gente, quando cai os véus, né? Os véus dos olhos, que tu consegue enxergar a tua roda da vida, os nossos 4 arquétipos aqui. Eu posso dizer que esse autoconhecimento, né? Essa autogestão dos nossos arquétipos, quanto mais a gente colocar em prática, eu vejo assim que a gente tem essa cura, a gente tem a autoestima que eleva, a gente tem esse auto-amor, esse sentimento que transcende. Então, eu descobri que quanto mais a gente praticar, mais seremos as mulheres maravilhas. Eu adorei. Eu acho que essas 4 partes, Tchau, elas... Já vamos dar tchau, meninas. Só um minutinho. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Rapidinho. Não, é a Doris estava dando tchau. Rapidinho, ó. Eu tava dando tchau pra Érica. A Érica que tá saindo. Sim. Ó, Rapidão. Eu só fiz ver Eu vejo rápido. assim, ó, que cada vez mais que a gente se integra dessas nossas 4 partes, mais a gente colabora para ser a mulher selvagem, sabe? Que a mulher selvagem é isso. Ela é íntegra dessas 4 partes, ela não é nenhuma nem outra, né? Como a Bela falou, é aquilo que a gente leu ontem, é a dualidade, né? Então, vamos cada vez mais, né, perceber e tentar equilibrar, né, essas nossas 4 caras. Tá bom? Mulheres, boa semana. Obrigada por hoje. Muito Beijo. rico. Adorei a leitura. Raquel, vamos fazer acontecer aquele áudio. Sim. Não, e eu tô querendo fazer uma meditação e eu já encontrei a voz da meditação, entendeu? Porque a minha, senão eu vou atropelar tudo, entendeu? Então, e tem uma parte na filosofia, eu não sei qual é a que retrata essa parte, que é um rosto que tem 4 faces. Uhum. Eu vou procurar essa... Manda lá na tenda para nós. Eu vou procurar e aí eu passo. Então, tá bom. Meninas, beijo, boa semana, meu coração. Uma ótima semana, beijos. Tá bem bonitinho. Beijos. Tá bonito. Beijo, mulher.